Vamos Que compartilhar aqui o página, livro. Olha, vai ser o capítulo 22, tá? Tá bom. Do livro aí de história. Nós vamos falar hoje sobre as cruzadas, que são guerras religiosas. Vocês sabiam, gente, que existe no mundo guerra por causa de religião? E que já existiram muitas batalhas sangrentas de morte, guerras de verdade por causa de religião? Existe guerra até de biscoito e bolacha? Então, existem muitas guerras e essas guerras acontecem até os dias de hoje, infelizmente, né? Existe até um apelo espiritual, uma reunião de vários membros de religião para tentar diminuir essas guerras ou acabar de vez com essas guerras por causa de religião, né? E conscientizar as pessoas a ter respeito, né? Independente da religião que o amigo segue, respeitar e nunca brigar e muito menos guerra por causa disso, né? Mas, infelizmente, ainda existe, tá? Esse apelo, né, está sendo ignorado, mesmo a gente sabendo que não pode brigar por causa de religião, ainda existe muitos debates por causa disso, né? Mas a gente tem que ir aos poucos entendendo que cada um pode seguir a religião que quiser. Isso tem até em lei, tá? Então a gente precisa mesmo respeitar qualquer tipo de religião, tá? Dos outros, tá bom? Então é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre algumas guerras que aconteceram aí e que eram um motivo principal, era a religião, tá? A gente está falando de que época? A gente está falando agora, que a gente vai entrar no estudo da história. A gente não vai mais falar das guerras que acontecem hoje. A gente vai falar das guerras que aconteceram lá na Idade Média. Porque esse ano a gente estudou bastante a Idade Antiga e agora estudou a Idade Média, né? A Idade Média, para a gente entender melhor, ela também é dividida em algumas fases. A parte que a gente já estudou era a Alta Idade Média, tá? Foi mais ou menos do século V até o século X. O que acontecia? Foi marcada pelas invasões germânicas, lembra? Os povos bárbaros, os francos, que invadiram o Império Romano e acabou com o Império Romano do Ocidente, aquelas invasões, aí vem o cristianismo, um sono aí, João Vitor? Aí vem o cristianismo, né, como a igreja forte, principal, e a gente viu que a igreja mandava muito, e tudo isso aconteceu na Alta Idade Média, tá? Hoje a gente vai ver o que vai acontecer na Idade Média Central, que é mais ou menos entre o século XI e XIII, tá? Que foi uma fase aí de conquista de território do Oriente, né? E um desenvolvimento comercial urbano. Foi uma época muito boa para a Europa nessa fase, tá? Só que também teve bastante guerra religiosa. Isso que a gente vai ver hoje, então, tá? E depois, nos outros capítulos, a gente vai ver a baixa Idade Média, tá? Que aí já é a crise, coisas ruins começam a acontecer até acabar de vez essa Idade Média, tá bom? Então, hoje a gente vai ver essa Idade Média Central, tá? Que mais ou menos no meio aí da Idade Média, bom? Bom, uma época de transformações. Nessa época, então, entre o século XI e XIII, na Idade Média Central, ocorreram muitas transformações. Foi uma época em que acaba as invasões, né? O rei perde um pouco do poder, e aí tá toda aquela época de feudalismo, lembram do feudalismo, né? Então tem os feudos, cada feudo com o senhor feudal, e tem aquela questão do suzerano, que é o senhor feudal, aí ele tem um vassalo, que ele vai dividir suas terras, né? E tem todo aquele esquema do estilo de trabalho dos camponeses dentro do feudo e tal. E quando isso começa a se fortalecer e ficar tudo bem, né? As sociedades começam a se desenvolver de novo, as cidades começam a se desenvolver, crescer, né? E aí começa a surgir os burgos, tudo que a gente viu já, né? Então é uma fase de transformação.
uma fase em que a Europa está vivenciando uma boa época, vamos dizer assim, tá? Então, uma época que vai diminuir as guerras, o crescimento populacional é grande, então diminui-se guerra, morrem menos pessoas, né? Aumenta a população. Amplia as áreas de cultivo, porque olha, uma coisa leva a outra, a gente tem que ter sempre isso em mente. As coisas não acontecem em separado, é uma sequência, uma coisa sempre leva a outra. Se acaba as guerras, é lógico que morre menos gente, porque nas guerras se mata muitas pessoas, certo? Então, ao mesmo tempo que parou a guerra, consequência é aumentar a população. Aumentando a população, consequência é precisa plantar mais, porque tem mais gente comendo, precisa de mais comida. Então, aumenta o cultivo. Para isso, para ter mais comida, para produzir mais, vão ter novas técnicas de agricultura mais eficientes. Então, só precisa plantar mais, colher mais, precisa fazer tudo mais rápido, porque tem que vender, porque é muita gente querendo comida. Então, novas técnicas também na agricultura. Então, sempre uma coisa leva a outra, tá? Um novo cenário, então, vai se formando. A busca de terras para a nobreza. Então, os nobres querem mais terras, querem crescer mais, desenvolver mais. Crescente produção de excedente. Lembrem sempre dessa palavra, porque aparece muito em história. Excedente. Vocês sabem o que é? Quem sabe falar o que é excedente? Não? É aquilo que excede, que transborda ou que sobra, tá? Então, por exemplo, eles plantaram bastante, colheram bastante comida lá, bastante arroz, bastante feijão, milho e tal. Vendeu bastante, todo mundo comprou, distribuiu nos feios, todo mundo tem a comida. Só que mesmo assim sobrou, eles podem guardar. Excedente é aquilo que se guarda, aquilo que se sobra, para mais para frente, de repente, se faltar, tem guardado. Deu para entender? Então, olha, crescente produção de excedente, ou seja, eles começam a estocar comida. Vai ter comida para guardar, quer dizer, uma fase boa, que tem bastante comida, certo? O crescimento das cidades também se desenvolve, e desenvolve também o comércio. Então, olha quanta coisa boa acontecendo. E tem comida de sobra, e tem bastante terra para todo mundo, e tem crescimento da cidade, da população, tem desenvolvimento do comércio, tem muita gente ficando rica. Então, é uma época boa aí, da Idade Média, tá bom? E vai intensificar esse comércio de compra e venda de muitos produtos. Bom, vamos falar especificamente agora do crescimento da população. No século, a partir, né, desde o século VIII, a conquista de parte da Península Ibérica e Itálica pelos árabes, avançando até as fronteiras do reino feudal, intensifica algumas guerras. Então, tiveram muitas guerras nessa época? Sim, por quê? Por causa de religião. Vocês lembram de que religião que é essa que a gente está falando? Alguém sabe ou não? Religião dos árabes? É a muçulmana, a religião islâmica, que a gente aprendeu na outra aula, tá? Então, é a religião Alguém falar católica. islâmica, que é a seguida pelos árabes, tá bom? Tem que decorar, gente. Religião seguida pelos árabes, maioria dos árabes, é a religião islâmica. Não pode esquecer isso. Quem é membro dessa religião islâmica são chamados de muçulmanos, tá bom? Então, olha, várias regiões da Europa estão sendo invadidas pelos árabes com uma religião islâmica, uma religião diferente da católica, tá? E isso faz o quê? Os europeus intensificarem seu exército para defender as suas regiões de serem invadidas por esses árabes, tá? Ainda no século X, diminuíram as migrações dos povos estrangeiros à Europa Ocidental, tá? Então, o que vai acontecer? Eles vão cercar ali com o exército para não ficar tendo invasões de pessoas de fora nos seus territórios. Principalmente essas pessoas que vêm com outra religião. Porque a Europa ali, ela era extremamente católica. A Igreja Católica mandava muito na região. Então, outra religião vindo ia atrapalhar,
né, esse domínio da Igreja Católica, tá? Pouco a pouco o ritmo das guerras caiu. Então essas guerras religiosas que acabavam acontecendo de invasão de terras acabaram diminuindo, tá? Dando lugar a longos períodos de paz, tá? A nova fase resultou em queda no número de mortes e crescimento populacional, principalmente nos feudos. Tornava necessário produzir mais alimentos. Para isso foram ampliadas as áreas de cultivo dos feudos. Com a retirada de água dos pântanos, desmatamento de parte dos bosques, aí já começam os grandes desmatamentos, né? Infelizmente. Ao mesmo tempo, aperfeiçoando ferramentas agrícolas, tá? Então, coisa aí que eu já tinha comentado com vocês. Então, com o passar do tempo, as invasões diminuem, as guerras diminuem e a população aumenta, tá? Aqui a gente vê como eles faziam para preservar a terra, para ela não ficar infértil, para as terras ficarem sempre boas para a produção, tá? Eles faziam um rodízio trienal, ó. Então, tem lá a casinha tem 3 áreas de plantação. Primeiro, eles plantam num lugar enquanto está cuidando da outra e a outra está descansando. Depois, no outro ano, né, depois de um tempo, 6 meses, um ano, aí eles vão plantar em outro lugar, cuidar do outro e deixar a outra descansar. Então, olha, aqui eu tinha acabado de plantar. No ano seguinte, eu vou deixar ela descansar. No outro ano, eu vou cuidar dela. Entendeu? Aí aqui, ó, ela tava cuidando da terra, depois ela descansar e depois que eu vou plantar nela. Então eles vão separando as terras para dar um descanso para ela e poder fertilizar, tá? Porque antes eles ficavam plantando, plantando, plantando sempre no mesmo lugar, até a terra ficar fraca, não dá mais nada, eles abandonavam aquela terra, tinham que ir para outro lugar, né? E eles criaram então essa nova técnica de revezamento de terras, tá? Para não esgotar o solo, tá bom? Então aí a gente vai vendo que eles estão desenvolvendo bastante as técnicas agrícolas também. Bom, então eles estão vivendo uma época boa de fartura, de desenvolvimento, de riqueza e tá tudo muito bem. Até que vai acontecer novas guerras, tá? Bom, na Europa, então, né, a Igreja Católica tinha muito prestígio, tinha propriedade sobre sua administração, tinha domínio, tinha riqueza, mandava até em alguns reis, então tinha muito domínio, certo? Então a Igreja Católica era muito forte nessa época. E lá na Arábia, no Oriente, quem dominava lá era a religião islâmica dos árabes, os turcos, tudo ali do lado eram os árabes, né, que dominavam, e igreja forte lá era a igreja islâmica. E muçulmanos são os membros da igreja islâmica árabes, tá bom? E cristãos são os membros da igreja católica. Isso dá para lembrar, gente? Dá? Cristãos, Sim, membros da igreja católica. católica. Muçulmanos, membros da igreja islâmica, que é lá do povo árabe, tá? Se eu falar pra você, tipo assim, é, é a igreja. Eita, bugou pra mim. Aqui essa Islâmica, imagem bugou. É, não, se eu falar, tipo, pra você, a igreja lá como que é o nome? árabe, A igreja muçulmano. dos árabes, são os muçulmanos. Eu preciso falar islâmica? É, o nome da região é islâmica, mesmo pode falar cristão, cristianismo, entendeu? Ou, Entendi. qual a sua religião? É católica. Você vai perguntar para eles, qual a sua religião? É islâmica, entendeu? Ah, eles não vão falar muçulmanos. Muçulmanos são eles que seguem a religião Ah, islâmica, tá? entendeu, entendeu. Então, tá. Bom, esse povo, então, dessa religião islâmica, eles vão entrar na cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém, ela é sagrada, tanto para o cristianismo, tanto para os islâmicos e tanto para os judeus. Então, são 3 religiões que têm Jerusalém como uma cidade santa, uma cidade sagrada, tá? E
os muçulmanos, né, da Igreja Islâmica, eles vão dominar a cidade de Jerusalém. Só que isso vai dificultar, né, tudo dominado por muçulmanos lá. Os judeus e os cristãos não vão mais ter acesso à cidade de Jerusalém para ir visitar a cidade, que é sagrada, né, para a religião. E isso vai dar um conflito, tá? Porque eles vão falar, não, Jerusalém é a cidade santa das nossas religiões, todo mundo tem direito a ela, né? Por que que os muçulmanos vão lá e invade e domina a cidade? Então, isso vai causar conflito. Então, deu para entender o início do conflito religioso? Então, tem a cidade santa Jerusalém, os judeus que querem ela como cidade santa, os cristãos querem ela como cidade santa, e os islâmicos também. E os islâmicos vão lá, invadem e dominam a região. O Papa da época, em 1095, que era o Papa Urbano II, ele convoca todos os católicos fiéis, tá, para montar um grande exército e ir lá e tirar os turcos da cidade de Jerusalém e dominar a cidade de Jerusalém para os católicos, certo? Então vai começar uma expedição militar, um exército enorme que vai marchar para Jerusalém para tirar de lá os muçulmanos. Deu para entender isso? Isso vai se chamar cruzada, essa guerra vai se chamar cruzada. Por quê? Porque os cristãos, né, esse exército que reuniu pela Igreja Católica, desenhavam a cruz na armadura, uma cruz vermelha, e nas bandeiras brancas com cruz vermelha, que era o símbolo da Igreja Católica. Tá? E por causa desse símbolo da cruz, essa guerra se tornou cruzada. Tá? Deram esse nome para ela. Deu para entender até aí? Tudo bem? Então, as cruzadas eram esse grupo de pessoas da Igreja Católica que tinham o símbolo da cruz e que marcharam, andaram muito até chegar na cidade de Jerusalém para lutar contra os muçulmanos, tá? Reuniu milhares de pessoas dispostas a seguir viagem até o Oriente, onde defenderiam a religião contra o avanço muçulmano. Então ia ser uma luta entre católicos e muçulmanos. Os cristãos tiveram vitória no início, tá? Então eles foram e venceram, tiraram os muçulmanos de lá e conquistaram Jerusalém para a Igreja Católica. Só que passa aí uns 100 anos, mais ou menos, depois de bastante tempo, os turcos voltam, né? Esses árabes muçulmanos voltam e invadem e dominam Jerusalém de novo, tá? Só que daí os cristãos se reúnem e vão lá de novo, vão guerrear de novo. E vão acontecer mais 6 cruzadas, tá? Entre o século 12 e 13. E aí vão ter muitas cruzadas, muitas guerras, porque os turcos, vou falar muçulmanos, para vocês entenderem melhor, né? Esses muçulmanos da religião islâmica, eles começam a vencer as batalhas, tá? E aí a Igreja Católica não se conforma, manda outro exército, perde, manda outro exército, perde. Tá? E começa uma onda deles perderem batalhas, tá? E eles não desistem, continuam indo, tá? Só que, gente, esse interesse não era só religioso. Essas cruzadas não era só estritamente por causa da religião, sabia? Tinha muitos outros interesses por trás. Isso que a gente vai ver, tá? Ó, a religiosidade dos cruzados, quem que eram os cruzados? Esses que iam lutar contra os muçulmanos. Logo se misturou a outros interesses da sociedade. Diante de poucas terras disponíveis na Europa, ó, ia muitos nobres nessas batalhas, porque eles tinham interesse de conquistar novas terras para eles, lá no Oriente. Iam muitos comerciantes com interesse de comprar produtos lá no Oriente e voltar e vender. Iam muitos pobres, né, com interesse de ir e enriquecer durante essas expedições, essas batalhas, porque se eles voltassem vivos, eles saqueavam, roubavam no caminho e traziam riquezas.
ou quando chegavam de volta para a Europa depois das batalhas, eles recebiam muitas coisas, tá? Então eles queriam ter destaque. E ao clero, né, a igreja, tinha interesse o quê? De dominar regiões lá no Oriente e levar a Igreja Católica para eles, tá? E conter o avanço do islamismo. Então começa a se ter outros interesses além só do religioso. Interesse de buscar terra, dinheiro e enriquecer também, certo? Aqui nesse mapa a gente vê alguns caminhos que eles percorriam. Gente, são caminhos enormes, distantes, que levavam meses para chegar. Um dos motivos que os católicos perdiam as batalhas era porque aqui em Jerusalém, aqui está Jerusalém, né? Os muçulmanos estavam aqui de boa, certo? Olha o tanto que os católicos tinham que andar, vinham a cavalo, vinham andando a pé mesmo, para chegar aqui em Jerusalém. Era muito tempo andando. Eles chegavam lá já cansados, com fome, acabados da viagem. Não tinha nem ânimo direito de lutar. Esse foi um dos motivos que eles começaram a perder as batalhas, tá? E por mais que ia muita gente, era muito mais fácil reunir mais pessoas ainda aqui nessa região, já dos muçulmanos. Eles estavam ali todo em peso, tá? Então os cristãos começam a perder essas batalhas, tá? E muitos, então, iam para essas batalhas com segundas intenções. Então, para o meio do caminho, eu vou para comprar mercadoria e voltar. Então, no meio do caminho, eles já paravam, ia fazendo mercadorias, ia comprando, fazendo negócio, voltava. Nem chegava a lutar. Então, grande parte do exército que ia acabava se dispersando para outros interesses e nem ia para as batalhas. Olha só que sacanagem, né? Deixava os amigos do lado. Bom, também participaram das expedições alguns mercadores, que compunham uma camada social pouco numerosa na época. Teve até uma dessas cruzadas que foi só de mercadores. E eles nem chegaram a Jerusalém e nem lutaram coisa nenhuma. Eles fizeram caminhos que passavam só pela Itália, tá vendo? Lugares de comércio e voltaram. Não chegaram nem a lutar. Então, essas cruzadas tinha seu, então, interesse religioso, mas também tinha muito interesse de comércio, de enriquecimento do outro lado. E por isso não foram foco na fé, não foram foco na religião, não foi o foco dominar de volta a Jerusalém. Então eles acabavam perdendo muitas batalhas. Bom? Vocês querem comentar alguma coisa até aí? Deu para entender? Deu? Deu. Então tá já. Então, as Pro, cruzadas foram guerras religiosas, mas com muitos interesses por trás também de enriquecimento. Pode falar, Juntar. a gente tá quase acabando o livro já, né? Quase acabando. Eu acho que vai dar tempo de terminar o livro tranquilinho. Falta 20 páginas. Nossa, que beleza, hein? Vamos ficar tranquilo rapidão. Geografia que é um pouco mais de capítulos, mas eu acho que vai dar tempo de terminar também. Bom, né? Beleza, ó. Último slide já, gente, rapidinho. As promessas da Igreja Católica. Bom, a Igreja ela tinha que prometer algumas coisas para conseguir um grande exército, certo? Porque assim, você vai lutar numa guerra sem ganhar nada em troca? Você vai? Ah, mais Não. difícil, né? Agora, se Lutar pra morrer? não é? Assim, você não vai ganhar nada se for, tá? Vai. Ah, não vou então, né? Mas se você começa a ter um monte de promessas, não, quando você voltar, você vai ganhar isso e aquilo outro, e começa a ter muitas promessas, e as pessoas começam a ir. E a Igreja Católica, para conseguir um grande exército, começa a prometer muitas coisas, tá? Então, olha lá as promessas. Além das cruzadas organizadas pelo clero, por reis e nobres, houve cruzadas populares, formada por gente humilde, guiada sobretudo pela fé. Que aqueles mais espertos, mais ricos, aquele mais ia por interesse próprio. Mas tinha aquela população mais humilde, mais simples,
que acreditava que se fosse nessa cruzada, chegasse lá, matasse um monte de muçulmano, ele ia ganhar o perdão dos pecados. Isso que a igreja falava. Vocês concordam com isso? Não. Você concorda que ir lá e matar alguém, você vai ganhar o perdão dos seus pecados quando você voltar? Não. Então, infelizmente, a Igreja Católica fazia isso de errado, né? Graças a Deus, isso não acontece mais, né? A gente precisa matar mais ninguém. Mas naquela época, os papas, né, os padres falavam, não, vocês têm que ir, né? Vocês, por fé, por Deus, é a vontade de Deus que vocês vão nessa guerra e mata todos aqueles muçulmanos que são todos pecadores de outra religião, não adoram. Bicho. E eles iam lá Pro, e matavam, tá? Acreditando que era a vontade de Deus e que eles iam ter perdão dos pecados, ia para o céu. Pode falar. eu vi uma série que as pessoas chamaram os muçulmanos para fazer. Só que o papel dos muçulmanos era ser terrorista, essas coisas. Aí eles falaram para pichar, dos muçulmanos pichar coisas em muçulmano na parede. Só que aí ninguém de lá sabia muçulmano, só os muçulmanos mesmo. Aí eles escreveram xingando a produção que fez o filme. Por achar que todos os muçulmanos são terroristas. Porque não são, né, gente? Isso não tem nada a ver. Se a gente é que vocês vão estudar ainda comigo mais para frente, principalmente no nono ano. E a gente vai ver, no nono ano, ver muito isso. O porquê de alguns, poucos, não são todos, são terroristas. Qual é a ideia deles? Por quê? Será que é só religiosa? Por causa desse passado mesmo? Não? Não é só por causa de religião. É por causa de questões políticas e econômicas, principalmente. Tá? A luta hoje é religiosa? É, mas é o menor motivo, é religião. Tá? Esses ataques terroristas. Eles falam, não, A maioria é política. tudo, né? Tem a sua religião. Mas o motivo real não é por É política. é político, é econômico, tá? E aí tem toda uma história, tem todo um contexto deles serem revoltados com os Estados Unidos, deles serem revoltados com alguns países da Europa, porque eles foram dominados, tá? Esses países tentam entrar e guerrear com eles ali. Então tem toda uma história, e aí eles acabam fazendo esses ataques terroristas mesmo com uma revanche política e econômica, tá? Mas não é esse negócio, não. Aí todo muçulmano é a religião que manda, não sei o que, ser terrorista, isso é mentira, tá? Não é assim, não. É um ou outro, só um grupo mais radical, tá? E a maioria dos não concordam com isso, viu? A gente tem que meio que tirar, né, essa questão de preconceito contra esse povo, né? Porque, olha, vamos pensar para vocês verem. Qual é a religião predominante aqui da América toda? Ou é a católica ou é a evangélica, não é? Essas igrejas, eles fazem de tudo para manter o seu poder e para manter os seus fiéis. Imagine se todo mundo começa a seguir a religião muçulmana. Até aqui no Brasil, tudo. O que vai acontecer com a igreja católica? O que vai acontecer com os evangélicos? Vai acabar. Então, E eles vão querer puxar mais pessoas. Então, existe uma luta ideológica, né, nessas nossas regiões aqui, que a maioria é cristã, de que os muçulmanos são do mal, que eles são ruins, a gente nunca nem pensar em trocar de religião. Sabia que tem essas ideologias no ar aí, que às vezes a gente nem percebe, simplesmente não gosta do muçulmano, simplesmente não gosta daquela religião, é horrível, eles são terroristas. Quem fica falando isso na nossa cabeça? Né? Como a gente escuta isso por aí? São as próprias religiões, a mídia que joga para a gente se manter cristão. Quem fala isso são os mesmos velhos que falam pra gente não acreditar em tudo que vê na internet. Não é? Então. E a gente não deve mesmo acreditar em tudo e nem nessas ideias. Tudo a gente tem que pesquisar, tudo a gente tem que pensar, ver os dois lados. Até da religião, né? Por que só a cristã é boa? Por que a outra não é? Né? Por que tem esse jogo de interesses aí? Né? Então, é muita
muita coisa envolvida, tá, gente? E a política e a economia está envolvida no meio disso também, tá? Tudo bem? Então, a Igreja Católica falava que se eles fossem lá e matassem os muçulmanos, eles iam, né, ter vida eterna, perdão dos pecados. Olha que horror, gente. Vê se isso não é Gente, jogo não. político. Isso aqui é religioso ou é jogo político? O que vocês acham? Político. Jogo político. Né? É para não perder o poder que eles tinham na época, tá? Não falando mal de igreja, só que é que realmente aconteceu, tá bom? Entendam isso, tá? Então, como eu já disse, não é mais assim hoje. A Igreja Católica mudou muito, mas infelizmente errado. Como os muçulmanos também erram, né? De Mas eu acho, matar alguns deles, tá bom? Pode falar. mas eu acho que se eles começarem a perder bastante povo, eu acho que eles vão querer matar os muçulmanos também, hoje em Ah, dia. tomara que não, né, João? Tomara que não, acho que não, não chega tanto nisso. Se Deus quiser, a gente não vai ter mais essas guerras por aqui, pelo menos, né? Mas a gente sabe que acontece guerras religiosas ainda, inclusive lá na Palestina, onde é Israel hoje, existe guerras religiosas até hoje, entre judeus e muçulmanos. Existe muita guerra de religião. Tomara que a Igreja Católica, os evangélicos não entrem nisso, né? Então a gente não precisa participar de nenhuma guerra, pelo amor de Deus. Credo. Bom, gente, atividades então, né, no final do capítulo é a página 235. Vocês vão fazer só o exercício 4 e 5. Quais esses dois? Nossa, que pouquinho. Obrigado, pro. Nada. Só dois. Mas olha, tem que pensar bem, tá? E responder bem caprichadinho, tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa sobre esse assunto? Tudo Não. bem? Tem filmes, quem quiser assistir, aqui é meio sangrento, batalha, morte, não sei o quê, né? Não sei se vocês assistem, mas tem alguns filmes que mostram as cruzadas, algumas partes das cruzadas, né? Dá para assistir um filme aí sobre esse assunto de hoje, quem quiser, tá? Então Só é isso, assisto filme gente. de terror. Oi? Eu só assisto filme de terror, não gosto desses outros Pode filmes. ter. Pro. Mas as cruzadas é quase um terror, só guerra, morte, né? Mas quem quiser assistir, tá? Tem aí a cruzada. Então é isso, gente. O Muito nome é qual? obrigada.